nós vamos trabalhar sempre uma grande família, mas o tema de hoje é uma família restaurada. Diga, eu quero ser restaurado e ter uma família restaurada, amém? Hoje eu poderia ter pesquisado, refletido, estudado vários temas da Bíblia, várias situações, várias famílias que poderiam servir de exemplo, várias mães, porque hoje é o Dia das Mães. Você está perto de uma mãe aí? E nós, mães, ficamos choronas hoje, não é? Chora, mãe já chora até inauguração de ponte. E Dia das Mães, então, não pode nem ver propaganda de alguns produtos. Ela olha assim a propaganda, parece que é o filho dela que está fazendo a propaganda. Não é? A gente olha assim, ai, que lindo, nem é seu filho que está fazendo, você está chorando. Então, se você está perto de uma mãe, fala assim, você está de parabéns, porque as emoções são importantes ser expressas. Fala para ela aí, você está de parabéns, continue assim. Viu, Arilene? Pode chorar. Já viu aquela menininha que tem na internet? Que a mãe dela fala, você vai para a casa da sua vovó, vai me deixar sozinha? Vou. Eu vou chorar. Aí ela, pode chorar. Tipo assim, eu não estou nem aí, eu vou. Então, você pode chorar, nós podemos chorar. Amém? Mas o Senhor, o nosso choro pode durar uma noite, mas a nossa alegria vem ao amanhecer. Hoje nós podemos até ter chorado de emoção, de alegria, ou até um pouquinho de tristeza, né? Meu fiote está lá nos Estados Unidos, está me assistindo. Um beijo tão bonito da mamãe. Né? Uma está no céu com o Senhor, outro foi lá para os States, né? Mas a minha fiote Marissa está aqui, mas o Rafael, glória a Deus. Porque nós temos pessoas maravilhosas conosco, amém? E o Senhor supre, o Senhor nos dá alegria, o Senhor nos dá regozijo, o Senhor nos cerca com seu amor, amém? E nós vamos hoje ter esse entendimento. Troquei de óculos para ficar melhor, mas... Ô, Senhor. Vamos lá, vamos abrir. Quantos aqui encontraram? Digam amém. Salmo 50. Nosso amigo, irmão, abençoado, rei Davi, escreveu assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua... Eu vou ler o seu, tá, Joel? O seu está mais bonito. Desculpa, gente, é 51. Tá vendo, Joel? Você acertou. Olha, eu vi ali, falei, será que ele arrumou outra versão? Não tem problema, não. Desculpa, tá? 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Por tua grande compaixão, eu vou ler a minha versão e você pode ler a sua, tá? Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que eu nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas. Sei que me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Purifica-me com... Já foi. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor.
Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua vontade, por tua boa vontade, fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Glória a Deus. Senhor, a tua palavra é tão maravilhosa. Senhor, o salmista Davi, Pai, o teu servo, Jesus aqui clamando ao Senhor. Pai, nos ensina. Pai amado, nos cura nessa noite. Pai, nos traz restauração em nome de Jesus. Nos leva cativo somente aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Qual é o caminho da restauração? O caminho da restauração, diga comigo, o caminho da restauração, mais alto, o caminho da restauração é o arrependimento. Amém? Não tem outro caminho. Não tem um caminho, fala, não, eu vou passar ali em Guapó. Não, eu vou passar ali. Não. O caminho da restauração é o arrependimento. Sem esse caminho, nós não teremos, não seremos restaurados. Amém? As pessoas, quantos aqui já ouviram dizer que os homens gostam de admirar coisas bonitas, né? Mulheres bonitas, mulheres bem arrumadas. Às vezes a gente arruma e fala, nossa, você está Bridge the Nation, né? A gente fala, nossa, você está Bridge the Nation. Bridge the Nation significa chique, tá? Você está Bridge the Nation, você está bonita. Quantos aqui sabem que... E tem essa tese aí que fala que os homens acham bom admirar mulheres que estão arrumadas, estão bonitas. Quantos já ouviram esse ditado popular? E as mulheres também gostam de ser admiradas, gostam de ser elogiadas. E isso aconteceu, toda uma situação em Salmo 51 ocorreu exatamente por causa desse querer, exatamente por causa desse gostinho. Por quê? Porque Davi também não era diferente. Davi gostava de admirar. E ele começou a admirar. Era para Davi estar lá na guerra, porque na época os reis iriam para a guerra também lutar. Só que do bonito não foi, não. Existe um chamado de... E ao ficar, ele subiu, a Bíblia diz que ele subiu para o terraço e foi observar a Batseba, muito bonita, e estava tomando o seu banho. E ele começou a observar e se encantou com ela, porque a janela estava aberta. Quando já ouviram essa história? Davi abençoado. Este salmo, ele registra toda a angústia de Davi, a agonia de Davi, depois dos terríveis crimes que ele cometeu. Os dois crimes que ele cometeu, adultério e assassinato. Porque ele matou, nós vamos ver aí, vocês sabem, porque vocês já conhecem essa história. Davi cobiçou Batseba, ele adulterou com ela e depois matou Urias, o marido dela. Casou com ela para tentar esconder o pecado. Toda essa situação, meus queridos, ela arquiteta 4 planos para encobrir o pecado. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós pecamos? O que é pecado? Uma vez uma criança perguntou, porque é tão desafiador, né? Não é complicado nem problemático, mas é tão desafiador. Existe um chamado de uma criança, existe um chamado de Deus que ecoa pelas gerações. Sejam santos, porque eu sou santo. Errar o alvo. No mundo em trevas, a luz jovem te convida a atender esse chamado. Um chamado à santidade. Amém? Qual que é o nosso alvo? Venha para a maratona de palavras, um tempo de verdadeiro arrependimento e de busca pelo Espírito Santo. Amém? A partir de 3 de junho, aqui, então, quando nós erramos o existe um alvo, chamado de Deus que ecoa pelas gerações. Ele arquitetou 4 Sejam santos, porque eu sou o pecado dele de adultério e de assassinato. Primeiro, assim que Batseba informou a Davi, porque ele foi, né, ficou vendo ela lá, cobiçou, e assim que ela informou para ele que estava grávida, que tinha engravidado, ela lembrou ele, porque ele ficou tão encantado, provavelmente deve ter esquecido, né? Lembrou que
o marido dela não estava lá. Como é que ia fazer com aquela situação? Meu marido não está aqui. E eu estou grávida. E agora? Como é que vai fazer? A criança existe. Ela estava grávida. E aí? A gravidez ia começar a aparecer. Logo em seguida, o que Davi fez? Deu férias para o marido dela. Não, vou dar umas férias para ele, porque aí eu vou começar a resolver essa situação. Vou trazer ele, vou dar umas férias para ele, porque aí eles ficam juntos lá, aí fala que essa criança é dele, e fica tudo tampadinho, fica tudo certo. E aí, o segundo plano para cobrir o pecado foi que Davi queria bajular Urias, Davi queria paparicar Urias e fez um grande banquete para ele. Fez um banquete, chamou a família de Urias para poder tratar Urias assim. Ele tinha enganado Urias, porque ele tinha adulterado com a esposa dele, e ele foi e fez ainda um banquete para ele. E Urias bebeu. E Davi estava ficando sossegadão. Não, agora ele vai para casa e vai dar tudo certo, porque eu vou ficar tranquilão, porque ele vai ficar com a Batseba, e todo mundo vai saber, e ele também vai achar que o filho é dele, e vai ficar tudo bem. O segundo plano não deu certo, porque a Bíblia diz que ele não foi. Ele bebeu, mas ele não foi para casa. Ele não entrou em casa. Ele não ficou com a esposa dele. Ele não dormiu com a esposa dele. E o terceiro plano, quando ele viu que isso não deu certo, ele soube que isso não aconteceu, que não deu certo, ele planejou maquiavelicamente fazer uma carta. Ele escreveu uma carta e mandou para o comandante. Como que é o nome do homem, gente, que eu esqueci? Joabe. Ele mandou para Joabe uma carta para colocar Urias à frente da batalha para ele morrer. Porque quem estava à frente da batalha era o primeiro a morrer. Colocou ele e falou, não, porque todo mundo morre mesmo. Ó a ideia, eu vou ficar tranquilão. E assim ele o fez. Só que quem levou a carta até o comandante foi o próprio Urias. Imagina, meus queridos. Ele pegou a carta, ele estava levando a sentença dele de morte. Ele levou e entregou. E aconteceu o quê? Urias morreu. E quem levou a notícia para o rei Davi foi o Joabe. Ele levou a notícia e assim que Urias e alguns soldados morreram, Davi foi avisado. E sabe o que Davi disse? É normal. É normal. Quem vai para a guerra morre mesmo. Para poder tampar o sol com a peneira. Já ouviram essa expressão? Vamos tampar o sol com a peneira aqui. Não, ninguém vai descobrir, porque morreu, acabou. E o quarto plano, para poder encobrir mais ainda, assim que Urias morreu, assim que Batseba ficou viúva, e ela terminou o luto, Davi casou com ela. Nossa, agora ela ficou viúva, está desimpedida, o homem morreu na guerra, olha que plano perfeito de Satanás. Ela ficou viúva, ele morreu na guerra, porque todo mundo morre mesmo, e aí está tudo resolvido, ninguém vai descobrir o que aconteceu. Lá em 2 Samuel 11:27, diz isso, conta isso. Depois, se você quiser ler totalmente a história, essa história que eu estou contando aqui, porque eu não estou lendo lá atrás, porque o que eu quero enfatizar aqui é o clamor de Davi e a restauração de Davi. Porque sempre quando a gente conta a história de Davi, a gente fala sobre Golias, a gente fala sobre Davi segundo o coração do Senhor, a gente fala sobre tanto que Davi aprontou, fez feiura, mas aqui eu quero enfatizar, Davi fez feiura? Fez. Mas por que Davi foi segundo o coração do Senhor? Porque ele se prostrou, ele clamou e deixou o Senhor, o Espírito Santo, restaurar a vida dele. Amém? Ele teve um novo coração, ele deixou o Senhor restaurar. Porque o único que restaura o nosso coração é o Senhor. O único que restaura a nossa alma é o Senhor. Nós não conseguimos reformar o nosso coração. E nós vamos ver daqui a pouco. 2 Samuel 11:27 diz assim: passado o luto,
Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve o filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi fez, achou que estava bonito na fita, achou que estava legalzão, estava tudo certo perante as pessoas. Só que não estava, porque a Bíblia diz que pareceu mal aos olhos do Senhor. Essa tragédia de todo pecado, essa é a tragédia, meus queridos, de todo pecado. Achar que Deus não está vendo. Achar que Deus não está sondando. Achar que Deus foi passear, ou que Ele está dormindo, ou que Ele deu esquecida da gente. Achar que Ele vai relevar porque Ele é misericordioso. As coisas com o Senhor não funcionam assim, que antes de todas as coisas, a justiça do Senhor ela é existente antes da eternidade. Amém? Amém? A partir daí, diz a palavra de Deus que a alegria dele foi embora. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo, falei assim, mas que feiura fazer esse tipo de brincadeira, né? Mas eu vou fazer, que não é feiura não, mas é porque eu achei tão diferente. A partir do momento que ele casou com Batseba, a alegria dele foi embora. Não é por causa que depois que o homem ou a mulher casa, a alegria vai embora. É porque ele casou sem ser restaurado, sem resolver, porque ele estava em pecado. Ele tinha cometido 2 crimes. E ele não tinha se arrependido. Ele estava tentando tampar o sol com a peneira. Ele estava tentando ir para frente e ter uma vida normal. E nós não temos, depois que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós não temos uma vida normal dentro de pecado. Amém? Nós não conseguimos. Porque o Espírito Santo nos incomoda dia após dia. Fica ali na nossa cabeça. A gente não consegue dormir. A gente não consegue ter paz. A gente não consegue ficar... está tudo bem. Por fora pode falar que está tudo bem, mas a gente fica com a alma angustiada. Porque o Espírito Santo nos incomoda, porque nós somos filhos. Amém? Ninguém peca e fica assim, só um pecadinho. Não, não, não. O Espírito Santo nos incomoda todos os momentos. Porque nós somos filhos. A partir daí, uma tristeza invadiu a alma de Davi. Uma angústia invadiu a alma daquele homem. A Bíblia fala que ele teve ataque cardíaco. Depois você vai ler lá em 2 Samuel, ele teve ataque cardíaco, palpitação, de tamanha angústia dele. Salmo 38 revela que ele não tinha parte sã em sua carne. A dor, eu não sei se você já passou uma dor na alma tão imensa, mas tão imensa que parece que dói a pele, parece que dói o cabelo. Quando eu estava vivendo essa dor na alma, do luto, eu falava para o nego, parece que está doendo o meu cabelo. Se é que tem jeito de cabelo doer, que cabelo a gente não sente o cabelo, mas a dor era tão profunda que eu imaginava que estava doendo a pele, o cabelo. E a Bíblia fala que Davi não tinha uma parte no corpo dele que não doía. Porque quando nós estamos com a alma dolorosa, quando nós estamos com a alma ferida, quando nós estamos vivendo esse tipo de situação, não tem uma parte da nossa carne que não fica doendo, porque o Espírito Santo está nos incomodando. Enquanto Davi escondia o seu pecado, Deus mandou no palácio um profeta chamado Natã. Oh, abençoado. Natã, o Senhor falou, vai lá, Natã, vai lá falar com Davi, que ele, bênção, filho da bênção. Vai falar com Davi. Quando Natã chegou, Natã era um homem muito inteligente, um homem de Deus, um homem bom para comunicar. Natã não chegou lá e falou assim, não tenho nada contra, meus queridos, eu quero que vocês entendam. Natã não chegou lá e falou assim, eis que te digo, Deus falou que você é um pecador, maldito, arrependa-te e morre. Ou então arrependa-te e fica de pé. Arrepende, seu pecador. Ele não falou isso porque ele teve ética, ele teve respeito, porque ele estava diante de um rei. Ele não podia chegar e falar do jeito que ele queria e falar qualquer coisa. E Deus deu sabedoria para o profeta Natã. Sabe o que ele fez? Ele chegou com toda a educação e foi contar a história. A Bíblia diz que ele foi contar uma parábola. E ele começou a contar uma parábola dizendo assim, olha aqui, rei Davi, eu vou contar uma história aqui para o senhor, que haviam duas
dois personagens. Um homem muito rico, que ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muito gado, mas muito rico. E o outro, um pobre, ele tinha uma ovelhinha. Essa ovelhinha, ela era tão querida, que ela até dormia dentro da casa do homem. Ela se tornou doméstica, de tanto que o homem gostava dela. Ele só tinha ela. Ele era muito pobre, então ele não desfazia dessa ovelha por nada. Um belo dia, a família do homem rico ia receber um visitante, uma pessoa que veio de fora. E ele falou assim: gente, eu quero fazer um banquete para esse homem. Eu quero, para essa família, eu quero dar um jantar maravilhoso. Aí chamou os servos dele e falou assim: vai lá na casa do pobre e pega a ovelhinha dele. Aí ele foi lá na casa do pobre e pegou a única ovelhinha que ele tinha, sendo que ele não pegou as outras. Aí Davi falou para ele: mas que absurdo, esse homem é muito mau. Por que ele não pegou uma das ovelhas dele, que ele tem muitas? Por que ele não pegou algum animal dele? Por que ele foi pegar aquele que só tinha uma? Aí Natã falou para ele: este homem é você. A Bíblia fala que ele colocou o dedo na cara dele e falou: este homem é você. Você já imaginou que parábola mais tremenda? O profeta chegar na cara do rei e falar: este homem é você. E quando ele disse isso, Davi se prostrou. Ele entendeu. Ele se arrependeu do pecado dele, do crime que ele cometeu. Aí começou o processo de resgate e o processo de restauração na vida dele. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Fala glória a Deus. Porque Deus não restaura ninguém sem haver arrependimento. Não há restauração sem arrependimento. Não há restauração sem reconhecer que nós erramos. Amém? E eu preciso fazer mais algumas observações. Porque quando Davi disse assim: eu pequei. Quando ele entendeu, porque ele tentou tampar daqui, tampar dali, mas aí teve um momento que Davi falou, quando Natã apontou o dedo na cara dele e falou: este homem é você. Ele falou, aí ele entendeu: eu pequei contra Deus. Ele não pecou contra outras pessoas. Ele entendeu que ele pecou antes de pecar contra todas aquelas pessoas. Ele pecou contra Deus. Ele percebeu que o pecado dele havia vindo à tona. Aquele homem não sabia o que tinha acontecido no íntimo. Mas o Senhor trouxe para haver um arrependimento, para dar oportunidade para Davi, para ter um arrependimento, para dar oportunidade a ele para ser restaurado, para sair daquela angústia, para sair daquela agonia que Davi estava. É muito importante quando nós confessamos o nosso pecado, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar. Enquanto Davi estava sem confessar, os ossos dele secavam. Uma vez, tinha até uma música que falava desse versículo, né? Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. O nosso vigor, as nossas forças, o inimigo vai minando, porque ele faz tudo que é contrário ao que o Senhor tem para nós. O Senhor tem abundância, o inimigo tem escassez. O Senhor tem alegria, o inimigo tem tristeza. O Senhor tem restauração, o inimigo tem destruição. Deus é fiel, Deus é perfeito, Ele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Glória a Deus. Enquanto ele estava naquele pecado, com aquele pecado encoberto, os ossos dele secavam, ele vivia angustiado. E sem arrependimento, diga comigo, sem arrependimento, não há cura, não há alegria, não há vida abundante. Não há restauração. Amém? Nós precisamos nos arrepender, meus queridos, para sermos restaurados pelo único que pode fazer isso por nós.
E nós temos alguns passos para sermos restaurados. Às vezes a gente pensa assim, eu já entendi tudo, que nós podíamos parar aqui agora. Não, eu entendi, para ser restaurado eu preciso de arrepender. Arrepender de quê? Arrepender até de não se arrepender. Porque tem pessoas que se acham tão perfeitos. Não, eu praticamente não erro. Vocês já se depararam com pessoas assim? Que acham que são tão boas. Eu não erro, não. Erra sim. Todos nós erraram. Porque a Bíblia fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Todos pecaram. Todos nós erramos o alvo uma vez ou outra, mas carecemos da glória de Deus. Uns acertam o alvo com mais facilidade, outros menos. Uns mais vezes, outros menos vezes. E alguns passos para nós refletirmos, para sermos restaurados. Primeiro passo, que nós possamos reconhecer o pecado. E não ficar jogando para cima do outro. Porque é muito fácil. No versículo 3, pode deixar a sua Bíblia aberta em Salmos 51, tá bom? No versículo 3 diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Não tenta culpar e nem justificar. Normalmente, quando a gente erra o alvo, a gente fala, não, eu fiz isso, porque Davi poderia dizer, né? Não, eu fiz isso porque ela estava dando sopa lá. Quem mandou ela tomar banho nua? Ué? Quem que toma banho de roupa, gente? Ele poderia. Muitas vezes, a gente erra e coloca desculpa. Não, eu errei por causa disso. Eu errei porque eu estava carente. Eu errei porque eu estava passando por isso. Eu errei por isso, eu errei por aquilo. E José? José estava lá, será que ele estava lá naquele lugar? Será que ele estava cheio de mulheres? Não, José também estava só. Mas quando aquela mulher começou a cobiçar José, a essência dele, o coração dele, estava no Senhor. Amém? E ele resistiu ao pecado. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é enfrentar, não. Porque se José fosse chegar nela e falar assim, vem cá, deixa eu conversar com você, porque conversar e ficar aqui pertinho não vai ter nada, não. Tem sim. Tem sim. Não tem esse negócio de ficar alisando, não. Assuma a responsabilidade do pecado. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Amém? Glória a Deus, quando vocês estão entendendo. Segundo passo para a nossa restauração, reconhecer a natureza nossa, do que nós temos feito. No versículo 1 e o 2 diz assim, tem misericórdia de mim. Davi fala, tem misericórdia de mim, ó Deus. Que tem versão que fala, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo o teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, lava da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. São 3 palavras, são muito relevantes no versículo 2. Transgressão, o que é transgressão? Rebelião, rebeldia, revolta contra a vontade. É vontade contra vontade. Eu tenho vontade, mas eu sei que aquilo não está certo. Davi entendeu a sua transgressão. Ele compreendeu naquele momento. Iniquidade. O que é iniquidade? Algo impuro, indigno, vergonhoso, que nos traz vergonha. E o pecado. O que é o pecado que eu falei agora há pouco? Errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Não ser o que Deus quer que nós sejamos. Nós precisamos buscar ser o que Deus quer que nós sejamos. E viver em santidade. Terceiro passo, reconhecer que tudo foi feito diante de Deus. Amém? Diga, tudo foi feito diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Contra quem Davi pecou? Ele reconheceu que pecou contra Deus, porque Deus tudo vê. Mas ele pecou contra Batseba. Ele mandou chamar ela na casa dela e ela não podia desobedecer porque ele era rei. Ele pecou contra Urias. Ele matou ele. Ele enganou ele matou. Ele cometeu um homicídio. Ele pecou contra a família de Urias, que era uma família completa. E ele desfez de um pai de família. Matou.
Ele pecou contra a nação, porque isso não se faz. Ele pecou contra os homens, só para criar um álibi para Urias. Ele pecou fazendo essa situação todinha, ainda fazendo Urias morrer nas mãos de amonitas, os inimigos deles. Mas quando ele vai confessar, ele fala que pecou contra Deus. E lá no versículo 4 ele confirma: contra ti, só contra ti. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Como que ele sentiu condenado? Angústia, medo, dor na alma, inquietação. O Espírito Santo não nos deixa ficar em paz, não. Não importa a natureza do pecado, um pensamento sujo. Às vezes a gente pensa que pecado é só não, né? Eu sei que é grave, mas às vezes nós entendemos como pecado, que são os mais evidentes, que é quando tem um homicídio, quando tem um adultério, quando tem algo que vem à tona. Você viu o que a pessoa fez? Não, meus queridos. Pecado é pecado. A natureza do pecado, não importa qual é a natureza, se é mentira, se é vaidade, se é soberba. Porque quando nós machucamos alguém, presta bastante atenção nisso que eu vou te dizer. Quando nós machucamos alguém, nós estamos machucando uma criatura, uma pessoa criada por Deus. Nós estamos magoando, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Alguém criado por Ele. Nós estamos entristecendo o Criador. E nós atingimos a própria criação. Amém? Diga: eu não quero machucar a criação. Quarto ponto, quarta reflexão. Nós precisamos reconhecer que não temos o direito diante de Deus. Que às vezes nós apresentamos diante de Deus já justificando. Não, mas espera aí. Olha, eu preciso que o Senhor me cura rápido. Eu preciso disso. Por quê? Foi só um pecadinho. Eu estou fazendo tudo certo. Eu vou para a igreja. Eu sou ofertante. Eu sou dizimista. Eu falo em línguas estranhas. E começa. Começa a querer ter direitos diante do Senhor. Sabe qual que é o nosso direito? O que aquela música fala: meu direito é de não ter direito algum. Teu querer é só, meu querer é só, tão somente o teu querer. É assim. Qual que é o direito que nós temos perante o Todo-Poderoso? Nenhum. Quem tem direito sobre nós é Ele. Nós não temos legalidade para ficar falando: não, mas peraí, eu faço. Nada que nós fizermos vai pagar o preço que Ele pagou por nós. Nada que nós fizermos vai chegar próximo ou perto daquilo que Ele fez e pagou um alto preço por mim e por você. Amém? Amém? Nós não temos desculpas quando nós erramos o alvo. E nós não temos que reivindicar nada. Não, então tá, o senhor está tratando comigo? Então trata com fulano também. Porque ele estava no bolo. Porque nesse clamor aqui, de Salmo 51, Davi poderia ter dito: não, Batseba também estava lá. Pega ela também. Porque a nossa carne, sempre quando o Senhor está tratando, sempre quando o Senhor está corrigindo a gente, o que a gente quer? Igual menino, já viu? Quem aqui tem mais de 2 filhos? De 2 para cima. É assim, quando você vai corrigir um, o outro fica assim: coisa boa. Ele acha bom. É desse jeito. A gente pensava assim: nossa, tadinho. Que irmão tem compaixão do outro, né? Nossa, tadinho, meu irmão está apanhando. Não, a gente acha bom. Está vendo? Fez feiura, tem que apanhar mesmo. É porque isso é a natureza pecaminosa, nós somos assim. A gente fala: não, ele tem que apanhar mesmo, porque aí ele aprende. É porque a nossa natureza é assim. Então, Davi poderia ter expressado aqui: não, Batseba fez feiura. Ela também podia levar uma tunda. Ela também podia estar ruim. Às vezes a gente não menciona. Se ela estava angustiada também, não menciona. Menciona
ele. Fala sobre ele. E nós estamos aqui dizendo sobre nós. Amém? Nós precisamos de pedir restauração sobre nós. Senhor, restaura aqui a minha vida. Restaura, coloca em mim um coração puro diante do Senhor. Coloca em mim um coração que tem um entendimento de arrepender-me diante do Senhor. Que os meus inimigos, ou que as pessoas que fizeram parte das pessoas, não deixa elas sofrerem, não. Me ajuda, me perdoe, transforma o meu coração, me muda. Coloca o meu coração de acordo com o coração do Senhor. Amém? Eu tinha muita dificuldade, irmãos, de entender quando a Bíblia fala que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Eu falei, gente, mas um homem terrível igual Davi? O que é isso? Que coisa mais louca. Davi aprontou. Foi o homem segundo o coração de Deus. Comecei a escafunchar. Irmãos, o arrependimento faz toda a diferença. Porque Davi reconheceu que quem muda, que quem transforma, que quem pode é só o Senhor. Amém? Davi reconheceu a soberania, a grandeza, a onisciência, a onipotência do Senhor. Por isso que ele foi segundo o coração do Senhor. Um dos motivos, né? Porque eu não estou aqui definindo nada, misericórdia. Um dos motivos que eu acredito, porque o Senhor trocou o coração dele, ele teve alegria da salvação. Alegria. E o quinto, reconhecer que nossa natureza é má. Eu já falei. No versículo 5 diz assim: sei que sou pecador. Davi reconheceu: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Às vezes as pessoas falam assim: não, criança não tem noção do erro. Tem sim. Tem muitas crianças que sabem que estão erradas. Não é quem tem crianças com menos de 7 anos aqui, com menos de 5 anos. Ela sabe que está errado, tanto ela sabe que ela fica fazendo a arte olhando para você de rabo de olho, assim, ó, para ver se você vai danar, para ver se você vai falar, não pode. Ela sabe que não pode. Por que ela te olha de rabo de olho? Por causa da natureza. Porque nós temos a natureza pecaminosa desde que nós nascemos. E Davi reconheceu isso. E ele fala isso no versículo 5. A causa do nosso fracasso está dentro de nós. Davi viu aquela mulher. Ele viu uma bela mulher, diz a palavra do Senhor. Ele desejou, mas dentro dele, ele já estava pecando. Porque ele não resistiu. O momento que a gente peca é quando a gente não resiste. Quantos estão entendendo? E para eu ser perdoado, e agora? Agora pronto, estou perdido. O que essa mulher está falando aqui? Agora pronto, porque eu sinto, ou eu vi, ou eu pensei. E agora? E agora? E para eu ser perdoado? Eu preciso, claro, de arrepender. Mas eu preciso ansiar pelo perdão de Deus para que eu possa ser restaurado. Eu preciso querer. Para eu sair daqui, para você vir hoje para cá, para estar aqui conosco, você teve que querer. Ou alguém te amarrou? Quem te amarrou? Me fala que nós vamos denunciar. Alguém te amarrou? Não, você quis vir. Amém? Nós vamos quando nós queremos, nós buscamos ao Senhor pela nossa própria vontade. O Senhor não nos obriga. Então nós precisamos de querer buscar o perdão de Deus para a nossa vida. No versículo 1, Davi diz assim: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Davi clama pelo amor de Deus. Vocês já ouviram um clamor assim? Pelo amor de Deus, me ajuda. Pelo amor de Deus, faz isso por mim. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi, gente, era rico. Ele era rei. Ele tinha luxo. Ele tinha poder. Ele mandava e desmandava em todo mundo. Mas ele estava triste. Ele estava infeliz. Ele estava angustiado. Ele estava mal. Ele estava com dor no corpo. A Bíblia fala que não tinha uma parte dele que não doía. Quando a gente está triste, a gente não dá vontade de fazer nada.
Nada disso, nada de riqueza, nada de luxo, nada de boniteza que ele tinha lá no palácio acalmava o coração dele. Porque ele tinha errado o alvo. E qual que é o alvo que eu e você temos que ter para a nossa vida? Diga comigo: viver para a glória de Deus. Diga: viver para a glória de Deus. Amém? Viver para a glória de Deus. Parar de apontar o dedo. Não sei por que eu estou dizendo isso aqui, mas nós temos que parar de apontar o dedo para as pessoas e julgar. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Aquele que cai, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque o cair faz parte de nós, mas o levantar é de Deus. Quem nos levanta é Ele. Quem nos levanta e nos restaura é Ele. Porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Quem está aqui querendo restaurar a sua vida é o Senhor. Quem quer nos levantar é o Senhor. Não é Satanás que está aqui, levanta. Não, é o Senhor que está, levanta. Ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. É o Senhor que diz para você: eu tenho vida e vida em abundância. Vamos acertar o alvo. O que o Senhor diz para você é isso. Não escuta a voz de Satanás que fala para você: você é um nada, você não vai para frente, você não consegue, esse mundo jaz do maligno. Porque Satanás, ele luta com a gente, falando, citando às vezes o próprio versículo, usando pessoas que conhecem a Bíblia, mas não vivem a Bíblia, falando coisa feia para a gente. Falando: ixi, eu conheço muito cristão, muito crente, que não vale meia dúzia de quem não é crente. Conheço muito cristão que não rompe. Deixa ele com o Senhor. Pede restauração e viva a sua vida com o Senhor, porque Ele quer te restaurar. Amém? No versículo 1, a parte B, diz assim: segundo as tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O Senhor apaga por causa das misericórdias dEle. Ele não é obrigado a nada, mas Ele apaga porque Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é bondoso. Quando a palavra do Senhor fala que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, é porque nós precisamos disso para viver, para respirar, para sair, para romper, para trabalhar, para viver. Amém? Quando nós sentimos culpa, angústia, nós precisamos pedir a Deus para apagar as nossas transgressões e trazer à nossa mente o que é que eu preciso me arrepender, Senhor. O que é que está acontecendo? Qual é? Aonde eu errei? Qual o alvo que eu errei? Porque tem alvos que a gente sabe que errou, tem alvo que a gente fica assim: uai, será que eu errei um alvo tão pequeno? Às vezes pode ser. Mas normalmente o Espírito Santo traz o alvo para a gente. Judas, quando ele errou o alvo, quando ele pecou, o que ele fez? Ele não voltou. Se Judas tivesse voltado e disse, o que é isso? Estou ruim no português. Falasse melhor. Se Judas tivesse voltado e falasse para o Senhor: Pai, me perdoa. Perdoa. Se Judas tivesse arrependido, ele arrependeu, mas ele não falou: me perdoa. Mas Judas desesperou e suicidou. A Bíblia fala que o desespero de Judas foi tão grande que o caminho dele foi a morte. Ele teve um fim trágico, porque ele não entendeu a misericórdia do Senhor. Porque a misericórdia do Senhor restaura a minha vida e a sua. A misericórdia do Senhor traz restauração para a sua família e para a minha família. Amém? O Senhor cura, o Senhor restaura por causa do seu amor, da sua misericórdia, que é infinita. Ele é demais, Ele é infinito. Outro ponto: precisamos ter total consciência da nossa incapacidade. Eu não posso achar que estou demais. Falei um pouco lá atrás. No verso 16 diz assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Ele falando com o Senhor. Senão eu os traria. Ou seja, ele era rico,
Ele podia fazer qualquer holocausto, qualquer sacrifício ao Senhor. Ia lá, não, estamos aqui, ó. É isso aqui que o Senhor quer? Tem gente que acha que pelo seu esforço, pelo seu dinheiro, ele compra o favor de Deus, compra as pessoas, compra um pedacinho do céu. Teve uma época aí que tinha gente vendendo um pedacinho do céu. Minha avó, ofereceram para minha avó. Sabe o que é um pedacinho do céu? Minha avó, mas que marmota que é essa? Minha avó pôs para correr. Vendeu um pedacinho do céu. Diferente, né? Minha avó era positiva para responder. Não é grosseria, eu acho. Muito positiva. Sincera. Que marmota que é essa, vender céu? É mentira. Falava desse jeito. Tem pessoas que, infelizmente, só têm um despertar no leito de morte. Tem pessoas que só começam a entender a misericórdia do Senhor, só começam a arrepender das coisas que fizeram no leito de morte. Nós não precisamos esperar isso ocorrer. Quantos estão me entendendo? Estou ameaçando ninguém. Não quero que ninguém se sinta ameaçado ou entenda. Nossa, mas o que é isso? Agora eu acelerei o coração. Porque a maioria das pessoas tem medo de morrer. Não é isso, mas é porque não precisamos esperar isso, porque o que Deus tem para mim e para você é restauração agora, enquanto nós estamos bem, para nós fazermos aquilo que Ele tem para nós, amém? E nós precisamos também desejar Deus acima de tudo, nós precisamos depender dEle. O versículo 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Quantos aqui querem ter o espírito quebrantado? Um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Eu fico imaginando assim, Deus em toda a sua honra, toda a sua glória, toda a sua majestade, olhando a gente, que é um nada, lá agachado lá, com o coração contrito, porque não é a nossa aparência, é o nosso coração que Ele vê. E Ele, olha, achei meu filho com o coração trituradinho. Opa, vou despejar misericórdia e amor nele. Ah, meu querido, a restauração vem e você sai pulando. Porque quando Deus faz, Ele faz por completo. Qual a maior necessidade do pecador arrependido? É a necessidade de um novo coração. Cria em mim, para terminar, no verso 10 diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Estável, constante, né? Não podemos limpar o nosso coração. Não posso pegar... Vocês já viram aqui fazer cirurgia de limpar coração? Tem transplante de coração. Você fala assim, não, eu vou fazer uma cirurgia ali, eu vou no hospital, vou limpar meu coração. Vou chegar lá, vou fazer uma limpeza, aí eles passam uma mangueira, aí volta, fica limpinho. Não, tem a cirurgia de transplante, quando o coração não serve mais. Então, o que o Senhor quer fazer comigo e com você, o que Ele faz quando Ele nos transforma, é o quê? Transformar, é um transplante do nosso coração. Tem uma música que fala, dá-me um coração igual ao teu. Nós precisamos pedir ao Senhor que dê um coração igual ao do mestre. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. É isso que nós queremos. Quantos querem isso? Diga glória! Por causa da infidelidade da nossa natureza, é que Deus quer a verdade sempre. Sempre a verdade. Amém. O problema de Davi não era Batseba, não era Urias, não era a preguiça dele de ir para a guerra. O problema de Davi era o seu coração. Se Deus não mudasse o coração dele, viriam outras Batsebas, viriam outras situações que ele não conseguiria resistir. Mas o Senhor mudou o coração dele, e o Senhor quer mudar o meu e o seu coração. Amém? O Senhor,
Esse é o desejo do coração do Senhor, é mudar o nosso coração para sempre. E o resultado de um grande arrependimento, nós somos completamente restaurados. Lá no versículo 8 ele diz assim: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste, porque ele estava com os ossos esmagados, ele estava sentindo esmagado, exultarão. No versículo 12 diz: devolve a minha alegria, a alegria da salvação. Amém? Devolve, me dá de novo a alegria da salvação, porque nós somos salvos, mas às vezes a gente não tem alegria de ser salvo. Às vezes a pessoa fala com você, fala assim: oi, como é que tá? Tudo bom? Tudo bem. Nossa, fulano morreu, né? Morreu. Nossa, ele foi salvo. O que é isso, ser salvo? Uai, é assim, ó. Você fala, parecendo assim que você está falando que a pessoa foi morar ali. Nós precisamos retornar e pedimos para o Senhor a alegria da salvação. Porque é lindo, é sublime, é perfeito. Amém? Com desejo de viver as maravilhas do Senhor. Porque quando nós temos a alegria da salvação restaurada, nós vivemos as maravilhas do Senhor na nossa vida todos os dias. Porque Ele é o motivo da nossa alegria. Nos versos 13, 14 e 15, diz assim: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça, ó Senhor. Dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Davi decidiu viver para agradar ao Senhor. E isso significa que para agradar a Deus, nós precisamos testemunhar o que Ele fez em nossa vida. Às vezes o Senhor nos dá uma cura e a gente esconde. Às vezes o Senhor nos dá um livramento, a gente se cala. Às vezes o Senhor faz um milagre tão grande na nossa vida e a gente faz que não é com a gente, parecendo assim que foi por causa da gente. Não, é tudo o Senhor em nós e por nós. Ele é o motivo da nossa alegria. Eu gostaria que você ficasse de pé. E nós vamos orar para que o Senhor restaure a alegria da salvação na sua vida. Para que o Espírito Santo traga para você e para a sua